Existem 5 habilidades que eu, Renan Lisboa, considero as mais importantes para quem quer de fato se tornar uma pessoa irreconhecível, para quem quer ter resultado, para quem quer transformar a sua vida. Com certeza existem muitas outras, mas eu elenquei essas 5 para você investir seu tempo, sua energia, seus recursos para desenvolvê-las. E depois você volta e me conta o resultado que isso te trouxe. A habilidade número 1 é a habilidade de vendas. A maior parte das pessoas, elas buscam desenvolvimento, elas buscam autoconhecimento, elas vão em imersão, fazem curso, aquela coisa toda, mas continuam pobres, porque não sabe vender. Você precisa monetizar o seu conhecimento. Você precisa monetizar o que você carrega. Se você não vende, seja por um bloqueio, seja por vergonha, seja por julgar o bolso do seu cliente, ou seja por uma falta de estratégia, você está perdendo tempo. Não só tempo, está perdendo dinheiro e muito. E você olha para o lado, você vê muita gente ruim da tua área vendendo e vendendo muito. Por quê? Porque a sua boca está fechada. As pessoas dominam o mercado porque elas não têm vergonha na cara. Agora você, que é alguém que deveria estar se expondo, deveria estar mandando dezenas de propostas todos os dias, você se sente incapaz. Então essa é a habilidade número 1 que você precisa desenvolver. Não tem como você desenvolver essa lista inteira que eu vou falar aqui na frente. Se você não desenvolver a habilidade de vendas, você não vai viver o extraordinário. Se você olhar para pessoas, para empresas que têm grandes realizações, todas elas têm uma coisa em comum, todas elas vendem. Aí você fala, não Renan, a minha área não é uma área de vendas porque eu trabalho aqui como CLT. Você está vendendo o seu tempo. Você está vendendo aquilo de mais valioso e finito, limitado que você tem na sua vida em troca de um salário. Isso chega a ser bizarro. Você precisa aprender a vender. Venda não é dom, venda não é só perfil, venda é método. Se você tem uma metodologia clara, definida, um mentor que vai construir essa rota junto com você, você entende de um tal de lei dos números, que eu aprendi lá em 2014. Em 2014 eu comecei a vender produtos e eu ficava frustrado porque eu oferecia para as pessoas e elas não queriam. E aí eu entendi que tinha método. E nesse método eu cheguei na lei dos números, que a cada 10 pessoas que eu ofertasse, uma ia comprar. Então se eu quisesse vender para 20, eu ofertava para 200 pessoas. É simples. Os números nunca mentem. As pessoas podem até mentir para você, mas os números não. A segunda habilidade é a habilidade da comunicação. No século 21, 2025, onde todas as pessoas estão destinando a sua atenção para telas, quem se comunica governa, quem se comunica domina. E a comunicação não é sobre você falar bem, sobre você ser eloquente, ter uma oratória extremamente lapidada, refinada, não é nada disso. É você ter clareza da mensagem que você quer passar. É você ter clareza de com quem você está falando. É você não perder para prolixidade. O que é isso? É você dar muitas voltas para contar uma história. É você ser uma pessoa intencional quando você for abrir a sua boca. Do contrário, você busca ficar em silêncio, porque enquanto você está em silêncio, as pessoas têm dúvida a seu respeito. Mas quando você abre a boca, elas começam a ter certeza. E a principal característica de um bom comunicador, na minha visão, é alguém que sabe fazer perguntas. Se você olhar para Jesus nos evangelhos, do que está descrito ali, ele fez 217 perguntas. Ele nunca ficou afirmando nada. Por que ele perguntava? Porque a pergunta revela a intenção, pergunta revela a maturidade. Você quer saber as coisas sobre as pessoas, sobre os outros, sobre quem está à sua volta. Seja para você vender ou para fazer qualquer outra coisa, pergunte. E também não seja uma pessoa que, quando perguntam para você, você sai respondendo tudo. Você precisa saber qual que é a intenção que a pessoa carrega com aquela pergunta. Então é sempre uma meia resposta e uma pergunta. Você precisa se debruçar sobre um tema chamado questionamento socrático. Vai se aprofundar nisso que eu estou falando que você
vai ser uma pessoa muito mais bem-sucedida em todas as áreas da sua vida. E o que eu considero a terceira habilidade de uma pessoa de resultados é a capacidade de trocar a recompensa imediata por uma recompensa melhor no futuro. Foi feito um estudo na década de 60 com algumas crianças. O estudo era o seguinte: eram apresentados marshmallows para elas e elas poderiam comer imediatamente aquele doce ou esperar alguns minutos e receber o dobro, ou seja, duas recompensas. Pesquisadores acompanharam essas crianças durante todo o seu desenvolvimento. Foi um estudo que levou décadas e eles chegaram à conclusão: as crianças que conseguiram superar aquela vontade imediata da recompensa por uma recompensa maior no futuro, elas tiveram melhores relacionamentos, elas tiveram mais saúde, elas tiveram mais dinheiro, elas tiveram tudo de melhor em detrimento das crianças que se entregaram imediatamente para a recompensa. Então você faz planos, seja na tua empresa, seja no seu relacionamento, na sua vida pessoal, na sua carreira, e aí quando as coisas não acontecem em um mês, você fica frustrado, você quer mudar de área, mudar a rota. Você tem que aprender uma coisa chamada alinhamento de expectativas. Qual que é o custo de oportunidade quando você aceita as coisas que você anda aceitando? Você precisa ser intencional nas estratégias que estão atravessando tudo isso que você se dispõe a fazer. Porque talvez você fale assim: não, eu estou frustrado porque eu estou empreendendo há 5 anos e eu ainda não fiz R$1 milhão e o seu negócio nem escala para isso tem. Por isso que você está frustrado. Calma aí. A recompensa futura ela é sempre melhor desde que o produto, o serviço tenha escala, desde que tenha potenciais clientes, desde que a margem seja boa. Você está olhando para tudo isso? Você está sendo alguém intencional ou você está andando conforme o vento assopra? A quarta habilidade que você precisa desenvolver nesse tempo é a habilidade de se comparar da maneira correta. O que isso significa? Hoje as pessoas elas se comparam através das redes sociais. Ela vê o melhor momento das pessoas e ela se compara com o seu bastidor, com o momento difícil que ela está passando. Ela se sente incapaz, feia, pobre, um monte de coisa, mas deixa eu te falar uma coisa: 85% do tráfego da internet, de tudo que você vê, é uma mentira. Então você está encarando a sua vida, que é uma verdade, com uma mentira e tomando uma decisão a partir dali. Você está louco. As pessoas estão imprimindo gatilhos mentais em você. Você nunca estudou sobre isso e você está sendo feito de bobo o tempo inteiro. Você tem que se comparar com você. Quem eu era ontem? Quem eu era um mês atrás? O que eu estou fazendo hoje vai me levar para onde? O que eu faço, o que eu planto, onde eu trabalho, está construindo a minha vida que eu quero ter daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos? Você tem que parar de subestimar o tempo. O tempo ele é implacável. O envelhecimento ele não começa lá quando você vira um idoso. O envelhecimento ele começa no dia que você nasce. Se abriu os olhos, começou a respirar, saiu da barriga, você já está envelhecendo. E quando você usa esse tempo precioso se comparando com pessoas que têm contextos de vida, que têm a genética, que têm repertório, que têm um ambiente totalmente diferente do seu, e você vai tomando decisões guiado por isso, você está perdido. Aprenda a se comparar da maneira correta. O que eu sou bom? O que eu faço com extrema facilidade que a maior parte das pessoas tem dificuldade de fazer? Pelo que eu sou elogiado? Pelo que as pessoas que estão à minha volta me reconhecem? Quando você começa a olhar para essas coisas, você vê que Deus já plantou no seu coração capacidades para você performar nisso. Não para você se comparar onde o que o outro está fazendo, onde está pagando mais e ir atrás disso. Seja intencional naquilo que Deus confiou em você. E você talvez está pensando: eu olho para mim, eu não tenho dom nenhum, porque você está esperando um dom super extraordinário de um Max Verstappen, um Neymar, você está procurando alguma coisa desse tipo. Mas deixa eu te falar, se você olhar as pessoas mais poderosas do mundo, ninguém sabe voar, ninguém sabe fazer nada de metafísico explicitamente. Essas pessoas elas usaram recursos internos de maneira intencional. Seja a sua comunicação, seja a sua capacidade de articular, seja uma habilidade artística. Ninguém que você admira está vivendo a vida de outra pessoa. Você só admira porque tem essência. Se tem essência, tem verdade. Então, a partir de hoje,
Desenvolva a habilidade de se comparar somente com você. E a quinta habilidade, e a que eu considero mais importante de todas, é você desenvolver a habilidade de ensinar outra pessoa. O que eu faço? Quando eu estou aprendendo algo, quando eu estou estudando um tema, eu busco a primeira oportunidade de ensinar, seja através de uma palestra, seja através de uma aula em grupo, mas eu estou ensinando. Porque quando você ensina algo, você se torna autoridade. Quando você ensina, você aprende duas vezes. Quando você se dispõe a ensinar, você precisa começar a desenvolver conceitos, você fica debruçado sobre aquele tema. Um tema que eu tenho estudado bastante ultimamente é o tema honra. O que essa palavra carrega, você não imagina a profundidade que tem. Eu vou trazer aqui nos próximos vídeos. Mas você precisa ensinar. Aquilo que você retém para você apodrece. Se a água fica parada, a água fica com cheiro ruim, a água fica turva. Agora, se as águas estão num rio, está num mar, de água corrente, de água que se mexe, que serve outras pessoas, que irriga plantações, essa água nunca para de prosperar. E é assim que você precisa ser. Pegou, aprendeu, ensina. Não guarda para você não. Aplica, tem resultado, compartilha. Talvez você ache que é pequeno demais aquilo que você sabe, mas você está muito acima de várias pessoas que estão à sua volta. Para de ser alguém orgulhoso e guardar tudo para você. Seja humilde para ensinar. Você vai ver que você vai se desenvolver tanto na área que você está ensinando que você vai se tornar uma pessoa irreconhecível. Quer estudar para uma prova? Quer estudar para qualquer outra coisa? Pega esse tema e ensina para alguém. Você vai ver que você vai ter uma fixação, um registro neural muito maior. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, deixa aqui nos comentários qual dessas 5 habilidades você vai começar a dedicar sua atenção, seu tempo para desenvolver e compartilha com pelo menos um amigo. E eu te espero no próximo vídeo.